Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis do santuário, queridos ternureiros, eu mesmo missionário, e eu, estes dias, fui em missão, onde? Na África, na Ásia, foi na periferia de São José dos Pinhais, onde nós temos uma casa de retiro, a Casa da Tapera. Alguns de vocês aqui do santuário, outros ternureiros, têm feito os retiros. E é curioso que, lógico, eu vou não para visitar os vizinhos lá da Casa da Tapera, mas mais para pessoal que vem de várias partes de São José dos Pinhais ou de Curitiba para um retiro. O retiro dos padres tivemos segunda-feira, depois terça-feira tivemos o retiro de jovens, com alguns pais juntos, vocês viram, tudo isso foi transmitido nas redes sociais. O que mais me impressionou estes dias é que é tanto trabalho missionário que deveria ser feito. Logicamente, os padres também são poucos, e eu atendi alguns doentes que nunca foram atendidos. Lá perto se chama aquela periferia Borda do Campo, para quem vai para Paranaguá, passa lá ao lado desta paróquia. E fiquei muito impressionado, porque eu visitei, me convidaram, uma missionária leiga, a Neide me convidou para visitar doentes. E uma tarde fui visitando. Foi uma experiência muito interessante, porque às vezes alguns nem convidam o padre na doença, a grande maioria nem pensa. Mas é também interessante que alguns têm medo de chamar o padre, não pode, o que vamos fazer? Mas esta missionária me convidou, e o que mais fiquei impressionado é que um católico foi visitando um amigo que está muito doente, mas de uma família, são todos evangélicos. Nunca ele pensou, você quer a visita de um padre. Quando este amigo diz, você quer a visita de um padre? Diz que ele ficou todo emocionado, mas é possível? Mas sim, tem aqui o Padre João, pode te visitar. Bem, meus queridos, foi uma visita especial. Na hora que nós chegamos lá, a porta estava aberta, não estava chaveada, os parentes não estavam, os parentes evangélicos, e nós entramos. Esse doente, numa situação assim, física também inacreditável, era assim, num estado grave, mas consciente. Nós rezamos, e quando estamos no final, chegaram os parentes, ficaram furiosos. Como é que vocês entram numa casa sem a licença dos donos? Diz, não, o doente também é dono. Sim, mas nós não somos católicos, diz, nós temos o mesmo Deus. Como é que vocês não aceitam uma visita do missionário para confortar? E depois o vosso parente, o vosso pai, ele continua católico. No final a coisa se resolveu, nós pedimos desculpa por ter entrado numa casa sem licença, mas nós justificamos que o doente pediu uma visita. Bem, quem está acompanhando através das redes sociais, neste mês de outubro, nós cada semana dedicamos a um continente. Dedicamos a Europa não tanto como terra de missão, como uma terra que mandou milhares de missionários. E agora, vocês sabem que a Europa está recebendo muitos missionários de outros países. Por sinal, muitos da África e da Ásia. E também
da América Latina, também de alguns missionários brasileiros que estão lá na Europa. Mas, dando continuidade a esta visão do conjunto, hoje estava pensando que maravilha é a história da Igreja das Missões. Veja bem, quando foi descoberta a América, ou melhor, não é que foi descoberta a América, foi invadida a América, logo os franceses enviaram já logo missionários no atual Canadá e também na América do Norte. Na América do Sul, Portugal e a Espanha, sobretudo a Espanha, mandou milhares de missionários na América Latina. Se nós olhamos na África, que já tinha sido cristã, católica, com Santo Agostinho, vocês imaginem milhares de missionários no final do século XIX, depois do início do século XX, milhares de missionários invadiram a África. Hoje, o Congo, por exemplo, a maioria são católicos. O Quênia também, quase a maioria são católicos. Então, como é que foram? Foram comunidades missionárias. A primeira foi aquela francesa, chamados os missionários de Nossa Senhora da África. Depois foram duas congregações italianas, uma que nós já falamos, a Consolata, e outros são os missionários combonianos. Um grande missionário Comboni fundou uma congregação, são milhares de missionários. Se olharmos na Ásia, além de São Francisco Xavier, do qual nós já falamos, em 1500, mas depois, em 1800, 3 grandes congregações, os verbitas, muito presentes aqui no Brasil, inclusive aqui em Guarapuava, os verbitas também mandaram milhares. Hoje a Indonésia e a Índia têm centenas de missionários verbitas, esses que estão aqui em Guarapuava, em Santa Teresinha. E depois 2 congregações italianas, o PIME, Pontifício Instituto de Missões Estrangeiras, e também os missionários xaverianos, né, que em Guarapuava fizeram um grande trabalho. Todas estas paróquias, Laranjeiras do Sul, Virmonda, Cantagalo, Goioxim, foram os xaverianos. Então eu dei esta panorâmica. E para concluir, algo realmente de extraordinário, Pio XI quis ordenar os primeiros bispos chineses. Tem as fotografias lá, parecem seminaristas. Alguns não tinham 30 e poucos anos, pequenininhos, pareciam seminaristas. Foram ordenados missionários, 4 chineses, nos anos 30, quando o Papa era Pio XI. Diz que foi algo de emocionante, porque sempre a Europa mandava missionários. Agora, os primeiros, não os primeiros padres, os primeiros bispos chineses. E realmente hoje nós estamos colhendo muitos frutos. Agora, logicamente, já são dezenas ou talvez centenas os bispos asiáticos, especialmente indianos e chineses. Bem, toda esta visão pensei em dar para agradecer a Deus neste mês missionário. Se planta, dá. Se não planta, não dá. Então vamos, não apenas quem deixa o seu país, como eu, 55 anos, saí da minha terrena para vir aqui, mas cada um de vocês veja o que eu fiz nesta semana, visitar doentes, pessoas que precisam de uma palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.